No Power BI há várias ferramentas muito úteis e na guia Transformar, no editor de consultas, nós temos algumas opções que facilitam o trabalho com os dados. Porém, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e estar adquirindo os livros que estão na descrição. E uma das coisas que nós devemos mais se atentar, que são essenciais, a primeira delas é dividir colunas. Você pode dividir uma coluna com base em seus caracteres, através de delimitador específico ou número de caracteres. A segunda coisa é formatar textos. Ferramentas como minúsculas, maiúsculas e capitalizador de cada palavra ajudam a ajustar o formato do texto nas colunas. E a terceira delas é usar o trim. O que é o trim? É para remover espaços extras no início e fim do texto. Ele traz uma maneira clean para você eliminar os caracteres indesejados. Mas por que isso é útil? Essa opção parece ser simples, de pronto assim, mas elas é poderosas, ou seja, são poderosas quando você está lidando com dados confusos. Por exemplo, um espaço no final de um dado pode causar problemas e o Trim ajuda a evitar isso. Então, extrair texto, você pode extrair partes específicas de um texto com primeiros e últimos caracteres, ou tudo que vem antes ou depois de um delimitador com uma vírgula. Outra que nós devemos se atentar é opções dinâmicas. Algumas ferramentas ficam desativadas dependendo do tipo de coluna que você seleciona. Por exemplo, para mesclar colunas, você precisa selecionar mais de uma coluna. Então, quando você for transformar ou adicionar colunas na guia Transformar, você precisa alterar uma coluna existente e adicionar uma coluna que você cria uma nova sem alterar a original. Um exemplo prático, nós vamos supor que você tenha colunas com nomes de clientes em maiúsculos e queira corrigir isso. Você vai usar a ferramenta de transformar os valores da coluna original e eles serão modificados. Se eu usar adicionar coluna, será criada uma nova coluna com o texto corrigido. E uma dica importante: quando você mesclar colunas, a ordem que você seleciona as colunas é importante, pois define como os dados serão combinados. Então, vamos dar uma olhada aqui, como a gente está vendo nesse slide. Primeira coisa que você tenta, que a gente comentou, é dividir uma coluna de texto com base em um delimitador específico, por exemplo, número de caracteres ou atributos. Outra coisa é formatar uma coluna de texto para maiúsculo, minúsculo ou caixa alta, ou adicionar um prefixo ou sufixo. Uma dica: use a parar para eliminar espaços iniciais e finais, ou seja, limpar para remover caracteres não imprimíveis, perfeito? E a terceira é extrair caracteres do texto com base em comprimentos fixos, primeiro e último caracteres, intervalo delimitador. Mas vamos ver na prática isso aqui, que vai clarear mais para você, tá? Sempre naquele caminho, onde a gente vai para o Power Query, transformar dados, perfeito? Ele vai estar abrindo uma aba paralela, como sempre faz, já expliquei para vocês. E o que a gente vem comentando aqui nessa aula. Aqui estão as opções, né? A gente tem a página inicial, aqui nós temos transformar, adicionar coluna, exibição e ferramentas. Onde nós vamos? Em transformar, perfeito? Então aqui a gente está na aba de transformar, vamos selecionar aqui de produtos. Daqui na aula anterior eu falei sobre isso, a gente tem aqui a qualidade das colunas, estão 100% válidas. Quando falo qualidade das colunas, eu falo a qualidade dos dados. Se você quiser desflegar isso aqui para não ficar aparecendo, você só marca ele aqui, ele some, tá? Perfeito. Então vamos para transformar, para a gente ver aqui a que nós estamos comentando, né? Nas aulas. Então é aqui que a gente faz as análises sobre dividir coluna, onde você tem o delimitador, número de caracteres, posições, onde você transforma uma coluna
vamos dizer, minúsculo para maiúsculo, maiúsculo, desculpa. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó, dividir coluna, a gente quer tá maiúsculo, né? Minúsculo, maiúscula para minúscula. Aí ele vai fazer essa divisão. Aí ele tá aqui, né? Ele provavelmente ele deu um erro porque tem alguma cálculo por trás. Ele traz um errinho. Ah, mas eu não quero. Você só exclui aqui, ele some. Vamos ver o nome aqui, se ele vai fazer essa divisão. Esse, aí, ele traz uma divisão, né? Só que traz um pouco diferente, vamos dizer assim, um pouco zoado os dados, porque tem já uma fórmula que a gente fez aqui. Então, se você só esfrega, ele traz novamente, tá? Então, como os dados estão ajustados, não há necessidade. Então, aqui conforme a gente mostrou no slide, você tem aqui a parte de delimitador, né, de números, caracteres, e aí onde você também pode mudar para maiúsculo, minúsculo, etc. Aqui também a gente tem as opções. Vamos fazer aqui esse testezinho aqui para ver se ele vai fazer. Aí ele já altera. É que aqui ele faz a divisão, né? Ele faz outra coluna, tá? Então, se você quer mudar uma coluna inteira já, você só parte por aqui, desse princípio. E lembre-se, tudo que você vai fazendo, ele vai otimizando aqui, do seu lado direito. Perfeito? Então, o que a gente viu na aula, aqui é onde você muda toda a coluna de minúsculo para maiúsculos, onde você corta. Aqui é uma extração, né? Extrair, intervalo, delimitador, tá? Vamos ver aqui outra questão, onde ele mostra a parte de extrair caracteres, né? Do texto. Perfeito. Vamos ver aqui, parte de extrair. Primeiro caractere, segundo caractere. Vamos só voltar ao normal aqui, né? Que a gente fez. Retornando, aliás, as colunas ao modo normal. A gente está fazendo testes aqui para vocês verem como que funciona. Não tenham medo, tá? De apertar os botões para você ver como que funcionam as coisas. Porque depois você só vai clicando aqui no x e ele volta ao normal, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês era sobre a parte de mesclar é, as consultas. Eu mencionei na aula que quando você for fazer uma mesclagem aí de colunas, você precisa selecionar mais de uma coluna, senão ele não aceita. Então, quando for mesclar a consulta, você tem que selecionar uma coluna que faz sentido com a outra, que não vai ter repetições dos dados, que pode dar, vamos dizer assim, divergência nas suas análises. Então, combinar, mesclar consultas, que não é relacionado a essa aula, mas já que a gente tocou na questão do assunto, né? Então, você vem aqui, seleciona, por exemplo, com essa e dá um OK. Aí ele já vai fazer a mesclagem das duas colunas, tá? Vamos fazer aqui, sem problema. Ele traz aqui uma coluna mesclada, né? E aí onde você aqui vai tirar todas. A gente usa isso aqui, na verdade, para fazer chaves primárias, chaves secundárias, quando chaves estrangeiras, quando não tem chaves já prontas nas tabelas, tá? Então, ela fica assim, aí você só vai marcar e coloca nome, você não quer outro nome, né? E ela traz aqui a mesclagem, tá? Mas não faz sentido pra gente isso aqui agora. Mas como eu toquei no assunto, queria mostrar para vocês. Aí extrair caracteres, onde você tem essas opções também. Vamos analisar aqui. Deixar em transformar, tá? E aqui, coluna de texto que você tem, extrair, tá?
Então, formatar, maiúsculo para minúsculo, dividir a coluna por delimitador. É como Excel, né? No Excel a gente tem lá onde você faz o delimitador também, que você ajusta, vamos dizer assim, as colunas, né? Que estão todas bagunçadas, funciona da mesma forma, tá, pessoal? Então, é isso. É aqui em transformar. A gente vai na próxima aula falar sobre números aqui na parte de transformar, relacionado às estatísticas, que é um tópico muito relevante para quem trabalha aí com dados, que é parte de estatísticas, tá? A gente vai ter no curso um módulo somente sobre estatística de forma descomplicada, onde qualquer leigo possa estar entendendo, perfeito? Essa é a aula de hoje. Nós falamos aí sobre ferramentas de textos e as ferramentas de texto é isso aqui, né? Que a gente tem dividir coluna, formato, minúsculo, maiúsculo, extrair para ABC, primeiros caracteres, últimos caracteres, e aí você vai brincando aqui, tá? Clicando, intervalo, texto delimitador, e aqui a gente tem um analisar, né? Que são os tipos de arquivos, GML e JSON, tá? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Espero você na próxima aula, onde nós vamos falar sobre números. E Deus abençoe você, sua família, toda a sua casa. E até a próxima aula, pessoal.